Olá pessoal, vamos gravar aqui mais um vídeo, ainda naquele assunto das aparições de Nossa Senhora de Fátima. Eu quero mostrar hoje para vocês alguns detalhes ainda notáveis, porque realmente o que aconteceu ali foi algo muito rico em fenômenos, em acontecimentos, e vale a pena a gente destrinchar tudo isso. E mais um aspecto muito interessante naquelas aparições foi o que ocorreu no dia 13 de junho de 1917. O que ocorreu foi relatado pelo padre Antônio dos Santos Alves, aconteceu em Reixida, freguesia das Cortes, no dia 17 de setembro de 1917. Foi um fato interessante. Resumindo, foi o seguinte, é que os pastorinhos, eles foram com as suas ovelhas, tal, os pastorinhos de Fátima, Lúcia, Jacinta e Francisco, e teve um momento que eles deixaram o seu gado, tal, e foram rezar. E nesse momento, os animais atacaram um roçado lá, na verdade uma horta. E se acreditava que os animais iriam comer a horta, tal, esse tipo de coisa. E algo inusitado aconteceu. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu vou ler aqui o relato que foi escrito pelo padre Antônio dos Santos, naquele local de Reixida. Ele diz assim, abre aspas, ele diz assim: alguns dias depois do dia 13 de junho, próximo ao local da aparição, aos pastorzinhos andando com seu gado, resolveram abandonar o gado para rezar o terço, que imediatamente foram para uma terra de milho, couves, chícharos e outros legumes. Uma mulher que ali próximo andava, ao ver as ovelhas naquela seara, naquele roçado tal, chama os pastores que não lhe ouviram. Resolveu ela mesma tirar as ovelhas, as quais imediatamente para lá voltaram. Olha só que interessante. Então a mulher que tomava conta, daquela seara, chamou os pastores, só que os pastores não ouviram. Então ela mesma resolveu tirar as ovelhas antes que comesse exatamente aquele roçado, um roçado de milho, couves e outros legumes. Interessante. Pois bem, continuando aqui, abre aspas, terminando o texto, os pastorinhos foram os três para o seu gado, virá-lo do sítio, tirar do sítio, em que andava e observar o prejuízo que tinham causado. Então as crianças já estavam imaginando o prejuízo que tinha causado naquela horta daquela senhora. Mas, continuando aqui, mas qual foi o seu espanto quando viram que nada tinha sido danificado? O que foi confirmado pelo próprio dono, o dono da seara, que sendo-lhe dito que o gado tinha andado pela fazenda, tinha andado ali pela seara, foi ao outro dia para observar o prejuízo que lá tinha, constatando que prejuízo algum lhe tinha causado, fecha aspas. Então esse relato está no livro Documentação Crítica de Fátima, página 48. E esse relato também é confirmado pelo depoimento dado ao padre José Ferreira de Lacerda. Pois bem, pessoal, é uma historinha interessante, uma historinha, dentro daquele contexto das aparições de Nossa Senhora, muito interessante, porque o gado que estava com os pastorinhos tinha tudo para devorar, como se diz, aquela horta de milho, couves e outros legumes, só que
nada aconteceu. Nada aconteceu e também foi confirmado pelo dono da fazenda. Realmente é um fato muito interessante para a gente observar, né, mais um aspecto daqueles dias em que aconteceram vários fatos espantosos, né? Outro fato interessante que aconteceu, esse sim, no dia do milagre do sol, foi exatamente a secagem muito rápida das roupas das pessoas. Sabe, como eu falei também naquele vídeo sobre o milagre do sol, que durante a manhã, o milagre aconteceu ao meio-dia, né? Mas durante a manhã houve uma chuva torrencial, uma chuva forte, que molhou todas aquelas pessoas que foram lá observar, testemunhar exatamente o milagre do sol. Isso é o que diz algumas testemunhas. Então eu anotei aqui algumas testemunhas daquele fato e eu vou ler aqui brevemente para vocês. Por exemplo, a testemunha ocular José Frazão, isso está naquele livro O Milagre do Sol. Ele testemunhou assim, ele diz assim, abre aspas, o céu estava coberto de nuvens, mas de repente se abriu, fecha aspas. Depois, esse mesmo José Frazão, ele descreve o que viu. O sol parecia estar descendo do céu, como uma roda de fogos de artifício, espargindo todas as cores do arco-íris. Então aqui ele já relatando o milagre do sol, que eu não vou mais me deter nesse assunto, eu quero mostrar para vocês exatamente a secagem das roupas. É o que diz aqui algumas testemunhas. Por exemplo, a senhora Mariana Pinto Coelho, ela relatou o fenômeno da seguinte maneira, abre aspas, viu o sol a descer à terra de uma maneira extraordinária, chegando a incomodar o calor, fecha aspas. Então aqui ela fala de que sentiu esse calor. Naturalmente esse calor contribuiu exatamente com a secagem das roupas. Outro testemunho é de Maria Tavares de Proença de Almeida Garrett, da família Garrett, né? O pessoal dessa família foi todo mundo ver o fenômeno do milagre do sol. Então ela disse assim, abre aspas, quando apareceu o sol e tinha cessado a chuva, sentiu-se como um bafo quente, estando antes bastante frio, fecha aspas. Outra testemunha é Maria Francisca de Assis, ela diz assim, abre aspas, naquele momento o calor era tanto que quase sufocava. Fecha aspas. Interessante, viu? Outro depoimento é da senhora Maria Augusta Saraiva Vieira de Campos, que afirmou o seguinte, abre aspas, sentiu-se um calor, como se estivéssemos numa estufa aquecida. Fecha aspas. O senhor Inácio Antônio Marques, ele disse assim, o sol gira em torno de si mesmo e todos que se encontravam molhados aparecem enxutos, como fui eu um deles. Fecha aspas. Esses depoimentos, eu tirei esses depoimentos daquele livro, o livro Milagre do Sol, né, do Bernardo Mota. Né, tem todos esses depoimentos. Pois bem, mais um depoimento é da irmã Maria de Jesus Antunes Carreira, né, uma religiosa que declarou o seguinte, abre aspas, a maioria das pessoas estava encharcada. Eu estava ensopado até os ossos. Olha a ênfase com que ela diz, né, as consequências da chuva, né, da chuva torrencial. Então ela disse que estava ensopado até os ossos. A minha roupa secou instantaneamente.
mesmo a roupa interior, fecha aspas. Olha só, pessoal, que testemunho interessante. Então, toda a roupa dessa senhora, né, secou, como ela disse, instantaneamente, rapidamente, exatamente naquele momento inicial do milagre do sol, onde as pessoas sentiram aquele calor. Outro testemunho é do senhor Luiz Lopes, que declarou assim, abre aspas, ficou ensopado até os pés. Aliás, ficou ensopado dos pés até a cintura. Mas, enquanto o sol descia do céu, ele notou, para seu espanto, que estava completamente seco. Fecha aspas. Pois bem, mais um testemunho aqui é do senhor Carlos Silva. O testemunho dele foi registrado no jornal O Mensageiro, né? Um testemunho público, né? Pois bem, ele disse assim, abre aspas, o que é para me fazer admirar que eu, estando todo molhado, momentos antes, reparei que já estava enxuto. Será milagre? Não creio. O que creio é que mais pessoas sucedeu o mesmo. Fecha aspas. Interessante que ele mesmo se pergunta se aquilo foi um milagre. Ele não acredita que foi um milagre, né? Mas ele se espantou com a secagem rápida das roupas e as outras pessoas também perceberam a mesma coisa. Bom, de qualquer forma, a divina providência providencia tudo. Mais um testemunho é do senhor José Carreiro. Mais um testemunho que eu anotei aqui. Estou já terminando, eu quero fazer um vídeo breve. Ele disse assim, abre aspas, as nossas roupas ficaram secas no instante. Fecha aspas. Também o senhor Augusto Pereira. Interessante os depoimentos, né? As testemunhas, para a gente ver, como eu já falei antes, que o estudo das aparições de Fátima, apesar que tem muita gente desconfiada, é um estudo muito meticuloso, muito bem documentado, e que as pessoas que testemunharam fizeram questão de se identificar. Então não tem muito disse-me-disse, muita história não, né? As pessoas chegaram, testemunharam, deram o seu nome. O senhor Augusto Pereira também testemunhou, ele disse o seguinte, sim, as minhas roupas estavam primeiro molhadas e depois secas, fecha aspas, né? Eu acredito que o efeito do calor sentido pelas pessoas e a secagem das roupas indica, de acordo com as testemunhas que eu li aqui, que o que ocorreu foi um fato objetivo e não mera alucinação. Não ia ser uma alucinação que ia secar as pessoas, nem uma sugestão psicológica ou algum resultado produzido pela mente ou imaginação humana. Eu não acredito, né? Eu acredito que foi efeito, olha só, eu acredito que foi efeito como as pessoas sentiram, por isso que eu estou tendo essa conclusão, que foi o efeito daquele evento, o efeito do calor, o efeito do sol, calor, claro, vindo do sol, que contribuiu para a secagem rápida da roupa das pessoas. Eu não acredito que uma mera alucinação vai produzir um efeito desse. Ou seja, houve um efeito objetivo ali, naquele local. Espero que tenham gostado. Deixe aí o joinha. Passem esse vídeo para outras pessoas. Não é isso? Eu peço essa gentileza. E quem não está inscrito, se inscreva no canal, ok? Um abraço, fico com Deus, até a próxima. Tchau.